Fala, meus amigos e amigas, vamos lá, gente, continuar aqui o nosso curso, tá? Vamos resolver, a partir de agora, questões de direito administrativo. Essa matéria que é de suma importância para a sua prova e para outras provas também, ok? E aí a gente vai, certo, dar aquela introdução geral, né? Até porque no edital de vocês está pedindo a introdução, isto é, qual é a introdução? Essa aqui, ó. Introdução, que vai falar, certo, a diferença, né? A diferença entre o Estado, diferença entre o governo e entre a administração pública. Isto é, o seu edital está pedindo os conceitos, tá? Os conceitos de Estado, os conceitos de governo e os conceitos de administração pública. Pois bem, sem mais delongas, ó, vamos aqui, certo? Esquematizar rapidamente aqui esses conceitos para você. Isto é, esquematizar rapidamente os conceitos de Estado, de governo e de administração pública. Por que, professor? Ora, porque primeiramente, tá? O edital pede isso aqui e outra, geralmente na prática, a pessoa leiga, isto é, qual é o leigo, né? Aquela pessoa que não tem conhecimento sobre alguma matéria. Ele confunde esses termos, né? Ele acha que o conceito, né, de Estado é o mesmo que a administração pública. Ele acha que o conceito de Estado é o mesmo que o governo, não é. Tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui de outra cor, grifar aqui, certo? Cada um. Conceito de Estado, conceito de governo e de administração pública. Pois bem, professor, sem mais delongas, bora sem mais delongas. Direto ao ponto. O que é o Estado? Pessoal, Estado, de acordo com a doutrina do direito administrativo, Estado é uma pessoa, tá, jurídica, uma pessoa jurídica, certo? Pessoa jurídica, tá? Que tem personalidade de direito público, tá? Ou seja, as normas, tá, direcionadas ao Estado são normas de direito público. E o Estado, ele é conhecido por ter, ó, 3 elementos, tá? 3 elementos. Para formar um Estado, para ter um Estado formado, a doutrina identifica os seus 3 elementos aqui, ó, bem definidos, tá? Que você vai agora, certo, aprender e nunca mais vai errar. Pois bem, conceitos de Estado definidos pela doutrina é pessoa jurídica de direito público, tá? E que tem elementos. Quais são eles? Primeiro é com T, o outro é com G e o outro é com P. E aí deixa eu mudar aqui a cor para ficar bem legal, certo? Na sua tela aí, ó. O T é de território, tá? Ou seja, para ter um Estado tem que ter um território. O G, para ter um Estado tem que ter um governo, tá certo? E o P, para ter um Estado tem que ter um povo. Então você vai ter um Estado se ele tiver um território, se ele tiver um governo para governar aquele território e se dentro desse território tiver um povo, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, na República Federativa do Brasil, o povo brasileiro quem é? O povo brasileiro é aquele que está definido no artigo 12 da Constituição. São os brasileiros natos e os naturalizados. Aqui no Brasil tem um governo, tá? Os governos geralmente são eleitos, tá? Eleitos de acordo com o artigo 2º da Constituição, né? Eles têm um prazo de duração, que é o chamado mandato, que é o chamado mandato eletivo, né? Fica um tempo e sai. E o Brasil tem um território, né, definido. Então, elementos do Estado, TGP, território, governo e povo. Só que você não vê na prática, você não consegue tocar o Estado. Onde é que está o Estado? Está ali naquela parede, você não vê. Onde é que está o Estado? Está naquela casa, você não vê.
aquela pessoa, você não vê o Estado, né? É um ente fictício. Então, para realizar, né, o interesse público, os governantes são eleitos. E aí, ó, vai caber, nesse caso, ao governo, ó, a chamada função política. A função política de eleger as políticas públicas, tá, para atuar em nome do povo e defender a sociedade. Então, no Brasil, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a forma de governo. Como é que é a forma de governar o nosso Estado? A forma de governar, isto é, a relação do povo e o poder no Brasil, é uma forma que é, ó, republicana, tá? Aqui é republicana. Pessoal, o que quer dizer republicana? Republicana, ou seja, república, é que o poder é do povo, né? Diz lá a Constituição, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Então, a forma do governo brasileiro é do povo. E esse governo eleito tem a função política de eleger políticas públicas para, em nome do povo, atuar. Só que, por exemplo, imagina um presidente, tá, que é a favor da liberação de armas. Um presidente que gosta de polícias, né? Ele vai atuar politicamente para fortalecer as polícias, fortalecer o porte de arma. Mas quem é que na prática vai atuar em nome dele, né, para executar essa política pública, por exemplo? São as polícias. No caso, as polícias da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária e Polícia Penal Federal. E aí, gente, aí é que eu venho ter o conceito de administração pública. O conceito de administração pública, ó, aqui embaixo, o conceito de administração pública aqui embaixo, tá? São as pessoas, os órgãos, entidades que exercem a função, ó, administrativa. A função administrativa. Então, para exercer a função administrativa, nós teremos entidades, nós teremos, tá? Nós teremos órgãos e agentes. A doutrina ainda, tá? Deixa eu tirar aqui a minha tela. Opa. A doutrina ainda, certo? Ela divide aqui, ó. Ela divide aqui, certo? Essa administração pública, ela conceitua a administração pública, tá, sob duas formas. Ou seja, a doutrina dá o conceito de administração pública. Conceito este que é sob dois aspectos. Dois aspectos. Aspecto formal e o aspecto material. Aspecto formal, pessoal, o aspecto formal quer dizer, tá? Quer dizer o seguinte, que formalmente nós temos alguns órgãos públicos que integram a administração. Formalmente nós temos algumas entidades administrativas que integram a administração. E formalmente nós temos, ó, agentes públicos que integram a administração. Então, quando você falar... Opa, foi isso, meu Deus. Quando você falar, certo, em administração em sentido formal, são o quê? São os órgãos, são os agentes e são, certo, as entidades que formalmente integram a administração. É por isso, tá, que a doutrina também chama essa administração em sentido formal de em sentido subjetivo, fazendo aqui, ó, referência, né, aos sujeitos que integram a administração. E a doutrina também chama, tá,
chata. Também chama aqui, ó, de sentido orgânico, né? Fazendo referência a órgão público. Então, falou sentido formal, sentido subjetivo ou orgânico, você fala de quê? Das entidades, órgãos, agentes que integram a administração. O outro sentido de administração é o material. Esse aqui, ó, na verdade, de acordo com a doutrina, é o exercício, ó, da função administrativa. Então, foi função administrativa, né? Exemplo, serviços públicos, tá? Serviços públicos, poder de polícia, tá? A regulação de atividades particulares, o fomento a atividades particulares, tudo isso, de acordo com a doutrina, é atividade, função administrativa em sentido material. Então, com isso aqui, só um instante, tá, gente? Só um instante. Pequena falhazinha aqui, mas já vou corrigir, tá? Só um instante. Beleza. Passou aqui repentinamente. Então, olha só, como eu dizia, tá? Função, administração em sentido formal, órgãos, entidades, agentes públicos. Sentido formal também é chamado de orgânico ou subjetivo. Sentido material é a própria função administrativa. E aí, ela também é chamada de sentido, tá? Objetivo ou sentido funcional. Ok? Sentido objetivo ou funcional. Vamos agora, então, responder questões, tá? Até a primeira questão. Diz assim, ó. Acerca da teoria geral do direito administrativo, julgo o item a seguir. Item 1. O direito brasileiro tem forte influência do direito francês, havendo adotado o sistema de contencioso administrativo francês. Pessoal, ó, aqui, ó, eu já vou marcar errado. Por quê? Na verdade, o Brasil adotou o sistema inglês, tá? Sistema inglês. Pessoal, que sistema é esse? Deixa eu botar aqui a minha telazinha para você ver. O sistema inglês é: no Brasil, eu não tenho um tribunal somente para ações, né, baseadas no direito administrativo. Ou seja, ações, né, do particular para com a administração ou vice-versa. Não tem um tribunal assim. Eu tenho o Poder Judiciário que analisa todas as ações, sejam elas particulares, sejam elas da administração, contra a administração ou da administração contra alguém. Diferentemente da França, que na França tem um tribunal para causas comuns, ok? E um tribunal administrativo. É o sistema francês ou de dualidade de jurisdição. Aqui não. O Brasil adota o sistema inglês ou de jurisdição una, ou seja, todas as ações, né, ações judiciais, sejam elas, tá, particulares ou em relação à administração, são processadas no Poder Judiciário. No Brasil, o sistema de jurisdição é o sistema inglês, tá, e não francês. Isto é, ações, né, ações baseadas, tá, no direito administrativo ou na relação da administração com alguém são processadas no mesmo local que se processa ações particulares. Ou seja, sistema inglês ou de jurisdição una, tá? E não é o sistema francês, jurisdição una. Então, item 1 está o quê? Item 1 está errado. Item 2, administração em sentido subjetivo. Pessoal, falou subjetivo, você fala do formal ou fala do orgânico, né? Que são os órgãos, entidades e agentes que integram a administração. Falou subjetivo, orgânico ou formal, você não fala da função, você fala somente de agentes, órgãos e entidades integrantes da administração. Continua a questão. Consiste no conjunto de atividades, pessoal,
Quando fala-se em atividades em função administrativa, é o sentido o quê? Sentido material ou objetivo, né? E não subjetivo, como falou a questão. O subjetivo é o quê? É o sentido que fala de órgãos, entidades e agentes. A questão diz subjetivo é em relação a atividades? Não, ela trocou. Subjetivo é em relação a órgãos, entidades e agentes. O material ou objetivo é que se refere ao quê? Ó? Se refere a atividades, ok? Então, questão item 2 está o quê? Ó? Item 2 errado. Item 3. Os atos administrativos normativos constituem fonte do direito administrativo? Até sim, ok? Até sim. Até sim que os atos administrativos fazem parte do direito administrativo. Ou seja, tá? Item 3 está correto, né? Pessoal, o que é fonte do direito administrativo? Pessoal, vamos lá, para o popular. O que é fonte? Fonte é de onde algo nasce. A fonte do mar, da água do mar, vem do rio. Tem uma fonte. E onde é que é a fonte do direito administrativo? Onde é que são feitas as normas que regulam o direito administrativo? Nós temos, ó, como fontes... Deixa eu botar aqui, ó. Nós temos, tá, como fontes do direito administrativo, de acordo com a doutrina majoritária, nós temos, tá? Nós temos a lei, tá? Quando eu falo lei, eu também falo, ó, Constituição Federal, tá certo? Nós temos, por exemplo, tá? A jurisprudência. Pessoal, o que é jurisprudência? Jurisprudência são decisões dos tribunais, né? Que são tomadas em vários casos de uma mesma forma. Jurisprudência vinculante, tá? Que são as súmulas do STF. Também eu tenho aqui, ó, os tratados internacionais, por exemplo, tá? Que criam algumas obrigações para a República Federativa do Brasil. Exemplo, o Brasil ele faz parte de um tratado, né? Que ele obriga, certo? O Brasil a colocar rampas de acesso em todos os locais, tá? Órgãos públicos e privados. É uma norma, tá? Muito embora um tratado feito lá fora, em outro estado, ele regula uma relação aqui dentro, ok? Aí, também tem aqui, certo? Citado pela doutrina, né? Pela doutrina, a própria doutrina, tá? Tá aqui de azul, ó. A própria doutrina é fonte do direito administrativo. Os costumes, tá? São fonte do direito administrativo. E os atos normativos, tá? Os atos normativos, ou seja, são atos que não são feitos pelo poder legislativo, mas que são fontes, que geram direito, que criam uma norma. Essas aqui, ó, de acordo com a própria doutrina, são fontes indiretas do direito administrativo, as de azul, ó. E as de vermelho, deixa eu botar aqui também de vermelho, são fontes, tá? Deixa eu botar aqui para cá, ó, fontes diretas do direito administrativo. Ou seja, tudo isso aqui do quadro, ó, da explicação, cria uma norma de direito. A lei cria uma norma, tá? As leis, né, que regulam a relação entre o servidor e o Estado, Estatuto do Servidor. Aí nos estados, né, tem leis que regulamentam a relação entre o servidor e o Estado. É uma lei de direito administrativo, tá? A Constituição tem normas relativas à administração pública. As súmulas vinculantes também tem os tratados. E aí as fontes indiretas, tá, também criam direito, mas não diretamente. Através delas é que se faz, por exemplo, tá, as fontes diretas, mas são fontes. Então, quando o item 3, tá aqui, ó, falou que os atos normativos, tá, são fontes do direito, falou corretamente, né? É claro, é fonte indireta, mas é fonte. Item 3, correto. Ou seja, apenas o item 3, ó, está correto, né? Porque o item 1 e 2 estava incorreto. Tranquilo? Próxima questão. Questão 2, diz assim, ó. Em seu sentido objetivo, ó, objetivo. Pessoal, de novo, lembrou, falou objetivo, tá? Falou objetivo, fala de quê? Falou de objeto, tá? De matéria, de conteúdo.
Falou objetivo é o sentido objetivo, material ou funcional, certo? Deixa eu botar aqui, ó. Falou de sentido objetivo, ou é sentido objetivo, ou é material, ou é o chamado sentido funcional. Por que, professor? Porque eu vou aqui, certo? Estar falando da função administrativa. Pense bem, no sentido material, objetivo ou funcional, eu não falo de quem integra a administração. Eu não falo de agentes, órgãos e entidades, eu falo da função. Então, olha só, quando você estiver estudando aqui certo sentido, né? Sentidos, fala o seguinte, tá? Quando falar sentido formal, subjetivo, orgânico, a pergunta é quem faz? Quando falar sentido, ó, esse aí, objetivo, material ou funcional, a pergunta é o que é feito, tá? É o que é feito. É o que é feito. É o que é feito. Isso aqui é quando for o sentido material, objetivo ou funcional. Quando falar sentido subjetivo, formal ou orgânico, na verdade, a pergunta não é do que é feito. Ó. Deixa eu aqui grifar. Na verdade, a pergunta não é do que é feito, mas ó, quem faz? Quem faz o serviço? Ora, quem faz? São órgãos, entidades, agentes. Então, se a questão quer saber, a questão quer saber sentido, tá? Ixi, tirou aqui, né? Deixa eu, para você ver, ó. Tá aqui, ó. Então, se for sentido subjetivo, formal, orgânico, é quem faz, tá? Tá aqui, né, ó. Se for, tá? Se for sentido, né, objetivo, material, funcional, é o que é feito. A questão quer saber objetivo, ou seja, o que é feito. Aí diz lá, corresponde ao conjunto de finalidades públicas do Estado? Não, nada a ver. Deixa eu mudar aqui a canetinha. Essa aqui é errada, tá? Aos órgãos, não. Órgão é sentido o quê? Subjetivo, formal ou certo orgânico. A atividade administrativa, perfeito. Falou atividade administrativa, fala de quê? Sentido objetivo, lembra de objeto, né? Material, matéria que a administração trabalha, ou certo sentido funcional, ou seja, a própria função administrativa. O item D, nada a ver, e o item E, nada a ver. Então, se eu falar sentido objetivo, material ou funcional, eu lembro de objeto, matéria, função que a administração trabalha, tá? Se eu falar sentido, tá? Formal, subjetivo, orgânico, lembro de sujeito, né? São os sujeitos que integram a administração, os órgãos, entidades e agentes, ok? Mas na 2, gabarito é o item C. Bora para 3. Diz lá 3, né? Questão 3. Acerca dos sistemas administrativos da administração pública e de organização administrativa do Estado, julgue o item a seguir. Em sentido estrito, a administração pública compreende os órgãos administrativos e governamentais que desempenham as funções administrativas. Professor, agora complicou, né? Aí tem um novo sentido, Pessoal, olha só, tá? Olha só. A doutrina, tá? Ainda divide, ok? A administração pública em dois sentidos. Você viu no slide passado o conceito de administração em sentido formal ou material, né? Subjetivo orgânico. Mas tem aqui uma outra nomenclatura, tá? Sentido estrito, sentido estrito, tá? E sentido amplo. Sentido estrito, sentido amplo. Pessoal, me explique. Meu amigo, minha amiga, é só isso aqui, ó. Quando a tua questão falar administração em sentido estrito ou restrito, sentido estrito ou restrito, ó, ela vai estar falando, ó, estrito ou restrito, somente da função
ela vai estar falando somente da função administrativa. Ok? Somente da função administrativa. Agora, tá? Agora, se a tua questão falar do sentido amplo, ela vai estar englobando na questão a função administrativa mais a função política ou função de governo. Nós vimos no começo daqui da aula, né, que a função política cabe a quem? Cabe ao governo. Então tem uma doutrina, tá? Tem uma doutrina que quando se refere à função administrativa, tá? Aliás, quando se refere à administração pública, ela diz que a administração pública, em sentido amplo, maior, é a função tanto administrativa, que é essa aqui, quanto a função política ou de governo. E aí, quando for somente a função administrativa, sentido menor, sentido restrito. A questão diz, administração pública em sentido estrito, né? Ou seja, sentido estrito ou restrito, menor. É somente o quê? Somente a função administrativa. Aí diz lá a questão, a administração compreende os órgãos administrativos, até aqui ok. Administrativos e governamentais que desempenham as funções administrativa e política. Olha só, quando falou governamentais e política, deixou o quê? O item errado. Porque função de governo e função política está dentro do quê? Do sentido amplo, né? A questão falou sentido estrito. Se é restrito, é só o quê? É só função administrativa. A questão fala função administrativa e política. Aqui, deixou o item errado, gabarito errado. Ok? Então, na sua provazinha, tá? Na sua provazinha, falou administração em sentido amplo. Ela compreende a função administrativa e a função política. Função política que cabe ao governo. Se falar administração em sentido restrito ou estrito, somente a função administrativa. Como a questão diz sentido estrito, seria somente a função administrativa. E ela colocou em sentido, aliás, ela colocou também sentido político, tá? Deixou o item errado. Beleza? Próxima questão. Quarta questão. Diz lá, o estudo do objeto do direito administrativo busca identificar os atos ou situações regulamentadas pelas normas. Sendo que no Brasil, o objeto possui grande amplitude, conforme Di Pietro, é o chamado direito administrativo descritivo, em que o objeto do direito administrativo compreende. Pessoal, essa questão, tá, era um pouco difícil, ok? Reconheço. Mas como aqui o curso a gente vai, né? O curso aqui a gente vai falar de questões fáceis e difíceis, né? Não tem jeito. Vamos aqui falar. Então, olha só, a Maria Silva Zanella Di Pietro, tá? Ela fala que o direito administrativo descritivo, ele tem relação com a administração pública em sentido objetivo, né? Sentido objetivo, tá? Objetivo, que você sabe que também pode ser chamado de quê? De funcional ou de material, que são as chamadas funções administrativas. E essas funções administrativas, tá? E essas funções administrativas, de acordo com a doutrina, inclusive a Di Pietro, tá? São quais? São os serviços públicos, tá? Os serviços públicos são a atividade de poder de polícia, tá? Atividade de poder de polícia desempenhada pela administração. É atividade de fiscalização em geral, tá? Fiscalização em geral, bem como atividades da administração que fomentam a iniciativa particular.
Então, a administração em sentido objetivo, material, é o chamado para a doutrina, o direito administrativo descritivo, né? É a própria descrição do Estado, da administração pública. E aí a questão diz, né, em que o objeto do direito administrativo compreende, exceto, ou seja, a gente vai buscar na questão, tá, uma coisa que não está aqui, né, que não está aqui, tá? Ou seja, o que não está aqui vai ser o quê? O exceto. Item A. As relações internas entre órgãos e entidades administrativas faz parte do direito administrativo descritivo? Faz parte, né? Porque as relações, tá, entre a administração, né, e os seus servidores fazem parte da função, né, do serviço público em si. Prestação de serviço público, coloquei lá, né? Serviço público faz parte do direito, né, ou da função administrativa em si também. As relações entre a administração e o administrado. Ora, coloquei lá, né? A fiscalização, o poder de polícia também é direito administrativo descritivo, a própria função pública. Agora que o entendeu. Atividades judicantes contenciosas da administração. Pessoal, bem aqui, certo? Tem o erro da questão. Por quê? Deixa eu botar aqui, certo? Me colocar aqui para você me ver. Contencioso, o que é contencioso? Vem de contenda, né? Vem de julgar. É quando se julga algo. Professor, mas o poder judiciário não é o que julga? É. Em regra, não é o poder executivo, isto é, a administração pública que julga. É o poder judiciário. Só que, vez ou outra, o poder administrativo, né? O poder executivo, a administração pública em si, ela vai executar as funções de contencioso. Exemplo, você já deve ter levado alguma multa de trânsito, né? E essa multa, e o órgão de trânsito vai te dar um espaço, um tempo para você recorrer da multa. Você recorrer, fazer um recurso da multa. Quando você recorre da multa, vai ter o quê? O julgamento. Esse julgamento da multa não é na esfera judicial, é na esfera administrativa. Então, por exemplo, atividade judicante de contencioso administrativo é quando se julga um recurso administrativo. Por exemplo, uma multa, né? Mas, meus amigos, tá? Nós tratamos aqui, ó, da regra geral, né? A regra geral não é que a administração pública exerça o contencioso administrativo. A regra geral é que ela exerça aquelas funções lá que eu coloquei aqui, né? Tá aqui, ó. Função de serviço público, poder de polícia, fiscalização, fomento. A função de julgar é exceção. Isto é, a função de contencioso administrativo não é uma função descritiva em si. Por isso, ó, que o item D é o item correto. Não é uma função normal, tá? É uma função anormal da administração. Então, por isso aí, esse aqui é o item correto. Claro, reconheço, questão um pouquinho mais difícil, tá? Mas que faz parte aqui do curso, a gente fazer questões fáceis, médias e difíceis. Bora para a quinta. Quinta questão. Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue o item que se segue. Em sentido objetivo, nós já sabemos o que é aquele que também é chamado de material ou funcional, que se refere à função administrativa. A administração designa os entes que exercem a atividade administrativa. Pessoal, já está errado, tá? Já está errado. Se falar de entes, pessoal, tá errado. Professor, mas a questão aqui falou da atividade administrativa. Olha só, essa questão aqui é pegadinha. O que é que vem primeiro aqui na questão? É em relação à atividade ou os entes? Primeiro veio os entes. Então, se primeiro veio os entes, ó, a questão aqui frisou o quê? Sentido formal, subjetivo ou orgânico, tá? Depois foi que ela falou em quê? Em atividade administrativa. A questão aqui perguntou de você o sentido objetivo. E o sentido objetivo é o quê? É a função. Mas ela diz, o sentido objetivo designa os entes? Não. Sentido objetivo designa a função, ok?
E muito embora a questão fale aqui atividade administrativa, mas quem veio primeiro aqui no enunciado não foi a função, foi o quê? Foram os entes. Então aqui ó, era uma pegadinha da CESP. A CESP quis pegar vocês, né? Ou seja, não, eu vou colocar ali os dois para ver o que o aluno vai fazer. Meus amigos, então aqui é mais uma prova de que não é somente você saber o conteúdo. Tem que saber fazer questão. Essa aqui é uma pegadinha sacana. Muito embora a CESP coloque na questão a atividade administrativa, que seria o sentido objetivo aqui, mas primeiro veio, né, no enunciado conceituando sentido objetivo o quê? Os entes. E quando eu falo ente, eu não falo sentido objetivo. Eu falo no sentido subjetivo. Questão errada. Compreendeu? Volta na explicação lá dos dois sentidos, né? E aí, certo, compreende isso aqui. Porque aqui, ó, primeiro a questão falou que a administração em sentido objetivo designa os entes. Quando falou aqui, ó, os entes, tá? Já era o quê? Já era formal, subjetivo ou orgânico e não objetivo. Por isso que a questão 5 está errada. Tranquilo? Bora para a próxima. 6. O direito administrativo é formado por muitos conceitos, princípios, elementos, fontes e poderes. As principais fontes formais, né, do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, são: item A, princípios gerais do direito, tá? Pessoal, não. Princípios gerais, tá? É uma fonte material. Por que material, professor? Porque muitos princípios, tá, não estão descritos em normas. O que é formal? O que está formalizado numa lei. E alguns princípios gerais não estão. Então, ó, aqui, ó, esse aqui é o erro da questão. Jurisprudência também. A jurisprudência, ó, ela não é formal, entendeu? Ela não é formal, não é lei. A lei seria fonte formal, atos normativos seriam fonte formal. Mas aqui, os princípios aqui, né, e jurisprudência deixou o quê? O item A incorreto. B, costumes também. Costumes é fonte, né, que é indireta, aliás, né, fonte indireta. A lei, ok. Atos normativos, ok. Mas aqui, ó, os costumes deixou o item errado. Fonte indireta também é chamada de fonte material, tá certo? Fonte indireta também é chamada de fonte material. Constituição, beleza, fonte formal. Lei, ok, fonte formal. Costumes, não é, item C errado. Item D, doutrina, também já era, errou, e aqui também errou. Item E, a Constituição é fonte formal, a lei é fonte formal e os atos normativos são fontes formais. Ou seja, fonte informal é aquela que está formalizada, né, numa lei, numa emenda à Constituição, num tratado, num decreto, né, num ato legislativo. Então, a Constituição é a própria norma, né, a maior norma, né, do nosso ordenamento jurídico, as leis aqui e também os atos normativos que eu falei no começo da aula, né, que normatizam alguma situação. Ou seja, fontes formais, fontes diretas do direito administrativo, item E, item a marcar. Próxima questão. Questão 7. O Estado é formado pela união de 3 elementos originários e indissociáveis. Ou seja, se faltar um, eu não tenho um Estado. Esses elementos são: item A, território, ok. Povo, ok. Governo, ok, né? Já marca o item A. Lembra aqui, né? O TGP. TGP, 3 elementos do Estado, tá? Que é o território, que é o governo e que é o povo. Olha só, cuidado na pegadinha. Se a tua prova colocar aqui, ó, população, diferente, viu? População não é elemento do Estado. Também, se colocar, certo? Se colocar nação, também não é elemento do Estado. Então, cuidado. População e nação não é elemento do Estado. O povo, sim. Outra coisa, não tem problema se ao invés de vir, né? Se não vir governo, vir a palavra, ó, soberania. Já tem certa doutrina que admite a palavra soberania ao invés de governo. Ou pode vir o quê? Governo soberano. Então são 3 formas de cobrança. Governo, ou governo soberano, ou só soberania. Se vier uma das 3, marca correto. Se vier governo, está correto. Governo soberano, está correto.
Só soberania tá correto. E aqui o território, beleza? Então, item A já marca, né? O povo aqui estava correto, a Constituição errou, território estava correto, né? O C, território, estava correto, autonomia, errado, porque é soberania, né? Soberania é da República Federativa, do Estado. Autonomia são dos entes que integram o Estado. Constituição, nada a ver. Item C e B errados. Autonomia também é errado, povo ok, governo ok, mas está errado para autonomia. Constituição aqui já errou o item aqui, beleza, né? Beleza, mas autonomia não é. Perceba, a tua prova, né, tá fazendo você se equivocar de soberania para autonomia. A soberania é da República Federativa do Brasil, ou seja, a República é soberana perante outros, né, países. A autonomia é da União, dos Estados, DF, municípios. E a autonomia não é um elemento do Estado. Elemento do Estado é a soberania ou o governo soberano. Ou só governo, como trouxe a questão, por isso que aquele item A era o a marcar. Mais uma questão, tá? Diz lá, o direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios que regem a atuação da administração, sendo esse ramo do direito constituído pelos seguintes conjuntos de fontes. Fontes do direito, né? Fontes, tá? Lei em sentido amplo e em sentido restrito. Claro, correto, né? Doutrina, correto, tá? Correto. Jurisprudência, correto também, tá? Correto também. E costumes, correto, tá? Já pode marcar o item A. Perceba, né? Aqui, ó, olha a pegadinha na questão. Essa questão, por exemplo, o B, lei em sentido amplo, ok. Jurisprudência, ok. E normas, aqui, ó, deixou o item errado. O que é? Não, normas como genérico. Costumes, ok. Jurisprudência, ok. Doutrina, ok. Só que o mais completo do C e o A é o A. Então, por isso que o C está errado. D, lei em sentido amplo, faltou o quê? Sentido restrito. Doutrina aqui, ok. Costumes, faltou sentido amplo. Faltou o restrito, tá? E é sentido restrito, jurisprudência e doutrina. Então, olha a pegadinha da CESP aqui, pessoal. Nós tínhamos aqui, ó, a A e a D e a E aparentemente corretas. Só que a A estava mais correta. Professor, e o que é essa lei em sentido amplo e em sentido estrito? Pessoal, quando você falar, você vê sentido amplo ou sentido estrito, ó, é tranquilo. Vou te explicar agora. Vou tirar aqui o meu roxinho, tá? Para você só ver o slide. Sentido amplo, ó, são todas, tá? São todas as espécies normativas lá, certo? Do artigo 59 da Constituição. Exemplo, decretos legislativos, tá? Emendas constitucionais, lei ordinária, lei complementar, certo? Que mais? Resoluções, ou seja, sentido amplo, sentido maior. Todas as espécies normativas. Quando fala lei em sentido estrito, restrito, pequeno, é somente o quê? A lei ordinária ou lei complementar. Então é claro, tá? É claro que tudo isso aqui, ó, tanto as leis em sentido amplo quanto sentido estrito são o quê? Fontes do direito. Então, nesse caso, o item A aqui seria o item mais completo, né? Frente ao item D e frente ao item E. Então, percebeu aqui, certo? Como às vezes na questão CESP não é somente saber o conteúdo, tem que saber fazer a questão. Por isso que o curso aqui é voltado para a questão CESP, entendeu? Porque é a questão, né, que explora mais do aluno a capacidade de, né, pensar. Então, questão 8, gabarito item A, é o mais completo. Bora para o 9. Diz lá 9, né? Tendo como referência a doutrina jurídica majoritária, julgo o item a seguir, a respeito de conceitos, princípios e classificação do direito administrativo. O conceito de administração pública em seu aspecto, orgânico. Meu amigo, falou de órgão orgânico, lembra do quê? De órgão público. O sentido orgânico também é chamado de quê? Aí, falou de órgão orgânico, lembra de órgão público, tá? Ele também é chamado de quê? Esse sentido também é chamado de sentido subjetivo
ou sentido formal. São os sujeitos, pessoas físicas e jurídicas que integram a administração, certo? E, né, formalmente falando. Aí diz, em seu aspecto orgânico designa a própria função. Opa, meu amigo. Nós vimos que falou de função é o sentido o quê? Objetivo, chamado também de funcional, porque vem de função, né? Funcional, função. Ou material. Questãozinha está errada. Beleza? Então lembra, tá? Sentido orgânico, lembra de órgão. Sentido formal, que é o mesmo que orgânico. As pessoas que formalmente, os órgãos que formalmente, por lei, integram a administração. Ou também chamado subjetivo, de sujeito. Os sujeitos, pessoas físicas, agentes e jurídicas, entidades que integram formalmente a administração. Falou de função administrativa, lembra de quê? É o sentido material, é a própria matéria da administração. Objetivo é o objeto da administração ou funcional. Por isso que o 9 está errado. 10. A regulação das relações jurídicas entre agentes públicos, entidades e órgãos estatais cabe ao direito administrativo? Beleza. Ao passo que a regulação das relações entre Estado e sociedade, ou seja, administrados, compete aos ramos do direito privado? Não, gente, tá? Não. O direito administrativo ele regula o direito administrativo. O direito administrativo, ele regula relações internas, ou seja, da administração com os seus órgãos e agentes, e também relações o quê? Externas, né? Relação entre a administração e a sociedade, isto é, entre os administrados. Exemplo, se você cai, né, com o seu carro no buraco, que a prefeitura, que o município não tampou, vai haver o quê? Responsabilização civil da prefeitura, do município. Você vai entrar com ação baseada na responsabilidade civil, que é um tema do direito administrativo contra o Estado. Ou seja, relação externa entre você e a administração. A questão diz, ao passo que as relações entre Estado e sociedade compete ao direito privado, não, tá? Compete ao direito público, direito administrativo. Item errado. Então, o direito administrativo regula relações internas, ou seja, internas entre um órgão, né, o seu superior e os subordinados, servidores públicos. E também relações externas, tá? Ou seja, entre a administração e os administrados, os cidadãos, nós, ok? Por isso que a 10 está errada. E a última desse bloco, tá? Questão, certo? Questão 11, diz lá. O direito administrativo e tem lá, um ramo estanque do direito. O que é estanque? Que não muda. Errado, tá? Pessoal, o direito está em constante modificação. As leis mudam. Por exemplo, nós tínhamos uma lei de licitações, que era a lei 8666. Agora temos uma lei nova. Ele não é estanque, não. Ele é dinâmico, tá? O direito, ele é dinâmico. Ele muda conforme mudam as relações sociais. E tem B, um ramo do direito proximamente relacionado ao direito constitucional, ok? E possui interface com o direito processual, ok? Penal, ok? Tributário, ok? Trabalho civil e empresarial, pessoal? Perfeito, tá? Algumas normas do direito administrativo, elas impactam na seara processual, isto é, um processo administrativo. Na seara penal, alguns ilícitos administrativos também são ilícitos penais. Tributário, tá? Quem cobra um tributo é a administração pública, ou seja, direito administrativo. Trabalho, nós temos relações de trabalho na administração. Civil, relações civis contratuais e também de empresa. B, correto. É um sub-ramo do direito público? Não, pessoal, tá? Está subordinado a ele? Não, tá? Na verdade, o direito administrativo é uma espécie do direito público, mas não está a ele subordinado. Não tem subordinação do direito público, tá bom? Errado. D. Um conjunto espaço de normas que, por possuir características próprias, deve ser considerado de maneira dissociada das demais regras? Não, acabamos de ver aqui, tá? Ele tem interfaces e relações com outros ramos, tá? Direito processual, penal, tributário, não é isolado, não.
entender errado. E um sistema de regras e princípios restritos à regulação interna? Não, né? Também, mas também o quê? Interna e externa, né? Nós vimos no slide passado, na questão passada, que o direito administrativo regula relações internas e externas. Por isso que o está errado. Ok, gente? Então, olha só. Aqui nós acabamos, tá? Esse bloco, tá certo? Vimos aqui, em questões, a introdução ao direito administrativo e vamos, né, nos blocos seguintes, tá? Ver os demais temas do direito administrativo do seu edital, ok? Então, se você não entendeu algum tema aí, retorna, tá? Retorna aí a aula, volta o vídeo, ou então deixa um comentário, tá? Na aula, para que nós tiremos aqui a sua dúvida, tá? Nos comentários aqui do curso da Hotmart, ok? Senhoras e senhores, rumo à NPE. NPE. N, nomeação, P, posse e E, exercício funcional. Ok? Estamos juntos, abraço, até o próximo bloco, até a próxima aula. Tamo junto, tchau, tchau.